3. Olá pessoal, estamos aqui de novo para um novo vídeo, agora sobre o Carlos Drummond de Andrade, particularmente o livro Alguma Poesia, que é um livro que deu início, à segunda fase do modernismo no Brasil, e que tem vários poemas que ilustram o período modernista da década de 20 também. Embora seja um livro que inicia a segunda fase, mas são poemas que tratam também da primeira fase. Como, por exemplo, o mais famoso deles, No Meio do Caminho, aquele que ele fala lá no meio do caminho, tinha uma pedra no meio do caminho. Mas nós estamos aqui na França, em Paris particularmente, porque há alguns poemas em que ele, o Drummond, discute a questão da nacionalidade, do nacionalismo, da brasilidade. E era comum os poetas modernistas tratarem sobre isso a partir de uma comparação com referenciais culturais europeus. Então veja, tem aqui um poema chamado Europa, França e Bahia, em que ele diz assim: meus olhos brasileiros sonhando exotismos, Paris, a Torre Eiffel, onde estamos, a lastrada de antenas com um caranguejo, os cais bolorentos de livros judeus e a água suja do Sena escorrendo sabedoria. E aí ele vai nessa toada mostrando exatamente características de países europeus, mas para depois poder redescobrir o Brasil, como fez o Oswald de Andrade. O Oswald de Andrade criou boa parte da sua teoria, como a poesia pau-brasil, a partir dos elementos culturais que ele conheceu aqui na França. Então veja como é que ele termina esse poema. Chega, meus olhos brasileiros se fecham saudosos, saudosos então do Brasil. Minha boca procura a canção do exílio, aquela do Gonçalves Dias. Como era mesmo a canção do exílio? Eu tão esquecido da minha terra, ai terra que tem palmeiras onde canta sabiá. Bom, não é o meu caso, não estou tão esquecido do Brasil ainda, mas estamos aqui exatamente para conhecer um pouquinho mais dessa cultura mais ampla. Veja, tem um outro poema também, também já fui brasileiro, em que ele retoma essa questão aí do nacionalismo, da brasilidade. Mas o livro, Alguma Poesia, não é constituído apenas de poemas que tratam dessa relação entre brasilidade e referenciais culturais europeus. Há, por exemplo, um outro poema muito famoso que se chama Quadrilha. É um poema em que ele ironiza as questões românticas, os relacionamentos. É aquele que ele diz assim: João amava Teresa, que amava Raimundo, que amava Maria, que amava Joaquim, que amava Lili, que não amava ninguém. Então um amando o outro, mas que não há um encontro verdadeiro, um encontro real. João foi para os Estados Unidos, Teresa para o convento, Raimundo morreu de desastre, Maria ficou para tia. Joaquim suicidou-se e Lili casou com J. Pinto Fernandes, que não tinha entrado na história. Então há vários outros poemas, um livro, ele contém mais de 40 poemas. Um dos mais famosos também, é o primeiro, é o poema de abertura, poema de 7 faces, em que ele, através de várias estrofes, ele constrói situações do cotidiano. O primeiro deles: quando nasci, um anjo torto, desses que vivem na sombra, disse: vai, Carlos, ser goste na vida. Cada estrofe tem todo um elemento, vários aspectos que valem a pena analisar. Particularmente esse, vai ser goste na vida, quer dizer, o poeta é aquele que está à margem, está à esquerda, muitas vezes, das aspirações de muita gente, porque ele acaba abordando temas, e acaba tratando de questões que nem sempre as pessoas estão muito atentas, para elas. O outro poema que vale a pena a sua leitura é Infância, em que ele compara, o eu lírico, compara a sua infância, a sua vida, o seu cotidiano a de Robinson Crusoe. Robinson Crusoe, como se sabe, um aventureiro, E ele conclui esse poema dizendo que ele não sabia que a minha história era mais bonita que a de Robinson Crusoe, que significa que às vezes uma vida cotidiana, uma vida do dia a dia pode ser mais interessante que uma vida de aventureira. Porém, isso se contrasta, com outro poema chamado Cidadezinha Qualquer, em que ele descreve uma cidade qualquer, como o título diz, uma cidade pequena, em que um homem vai devagar, um cachorro vai devagar, quer dizer, tudo vai devagar,
em que ele conclui dizendo que é uma vida besta, né? Quer dizer, uma vida sem muitas aspirações, sem muitas coisas, né? Bom, há vários outros poemas aqui, mas só para a gente finalizar, né? Ele tem poemas, vários poemas metalinguísticos, quer dizer, poemas em que ele procura explicar o que é a poesia, né? Então nós temos um aqui, exatamente chamado Poesia. Gastei 1 hora pensando um verso, que a pena não quer escrever. No entanto, ele está cá dentro, inquieto, vivo. Ele está cá dentro e não quer sair. Mas a poesia deste momento inunda a minha vida inteira. Então ele quer dizer que a poesia, ela pode ser, às vezes, escrita a partir de um momento de inspiração, mas a poesia é muito mais do que isso, porque a poesia é uma forma de pensar o mundo, né, de refletir sobre o mundo, e não apenas uma coisa momentânea, passageira e pronto. Ainda dentro do espírito da visão modernista, há um poema chamado Festa no Brejo, em que ele fala da saparia. É interessante que o Manuel Bandeira enviou um poema para a Semana de Arte Moderna, justamente em que ele compara os poetas a sapos, né? E o Drummond faz mais ou menos isso, olha. A saparia desesperada coacha, coacha, o brejo vibra que nem caixa de guerra, os sapos estão danados. A saparia toda de Minas coacha no brejo humilde, hoje tem festa no brejo. Então ele retoma essa poesia, digamos, do Bandeira para estabelecer uma comparação, né, entre o sapo, né, quer dizer, um linguarudo, aquele que se apresenta através da sua arte, para tratar do cotidiano, para tratar de coisas mais amplas, como o próprio princípio lá da nacionalidade. Então é isto, né? São poemas cuja leitura vale a pena, porque discutem temas bastante relevantes para entender o modernismo, para entender a poesia e para entender a própria individualidade, né? O ser humano. É isso aí, meu povo. Abraço.